Bom dia, irmãos. Estamos aqui começando nosso vídeo, nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você para que nesse momento esteja orando, né? É a minha primeira vez fazendo uma live. Estou aprendendo aqui, né? Mas quero pedir o apoio dos irmãos nesse momento. Vamos orar, né? Nesse momento, pedindo a Deus que nos use nesse estudo. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por esse domingo que o Senhor Deus, fez um dia tão maravilhoso. Tua igreja, Deus, está unida em amor a Ti, Senhor Deus. Sabemos que estamos em isolamento social, mas nossos corações estão unidos a Ti, Senhor Deus. Abençoe a primeira igreja batista em Saracuruna, nosso pastor Marcos Luiz Lopes e toda a sua família, como toda a igreja batista em Saracuruna, Senhor Deus. Nos abençoe nesse estudo também. Que o Santo Espírito fala aos nossos corações. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Já temos alguns irmãos aqui conosco. Nós estaremos estudando a lição 1 do segundo trimestre de 2020, que fala da vida de Paulo. E o tema de hoje é a conversão que mudou a história. Para iniciarmos esse estudo, nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6. Os irmãos vão nos acompanhando. Obrigado aos irmãos aqui, irmã Rita, irmã Rosemary, manda um abraço para mim, obrigado. Muitos outros irmãos estão aqui nos acompanhando. Vou começar a leitura do texto. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, ou caminho, algumas versões, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Irmãos, como nós vimos aqui, esse capítulo 9 do livro de Atos nos aponta aqui um momento marcante na vida desse homem que, depois de Jesus Cristo, ele é o maior vulto da Bíblia. Um homem que tanto se destacou na pregação do Evangelho e levar a palavra de salvação. Mas nós vemos aqui que ele era um homem que era muito religioso, ele achava que estava agradando a Deus. Nós vemos que o nome Saulo vem de Saul, Era evidentemente uma homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul, que era da mesma tribo também. Ele nasceu em Tarso, capital da província da Cilícia. Tarso era um grande centro cultural da época. E Paulo era um homem muito religioso e muito culto, estudou aos pés de Gamaliel, um grande sábio da época. Aqui nós aprendemos um pouco sobre Paulo, Nós sabemos a primeira aparição de Paulo foi em Atos 7:58, por ocasião da morte de Estevão, Ele estava ali acompanhando, O capítulo 7 de Atos, versículo 58 diz: expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo lhe causou muitos males à igreja primitiva. Ele perseguiu os crentes. A gente vê aqui como Saulo era um perigo para os seguidores de Jesus. Nós não temos muitas informações de Saulo antes
desse relato. O que alguns estudiosos acreditam que a sua carreira como judeu ortodoxo tenha começado da seguinte forma: aos 5 anos, né, como judeu ortodoxo, 5 anos, ele foi alfabetizado e começou a ler as Escrituras. Aos 6 anos, foi enviado a uma escola rabínica. Aos 10 anos, foi instruído na lei oral. Aos 12 anos, teve sua cerimônia de tornar-se filho da lei. E entre 13 e 16 anos, deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino, né? E nós vemos aí em Atos, abre a sua Bíblia em Atos 22, versículo 3, fala um pouco sobre ele. Diz assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Então a gente vê aqui que Paulo, né, ainda Saulo, né, ele foi um homem que foi criado, né, aprendendo sobre a palavra de Deus, o homem temente a Deus e zeloso com Deus. Mas vamos pensar um pouco sobre esse Saulo ainda, né? Nós vamos estudar hoje sobre essa grande conversão, né, que mudou a história do cristianismo, né? O cristianismo deu uma guinada depois da conversão de Saulo, né, de Paulo. E vamos pensar um pouco sobre esse perseguidor, né, que ele prejudicava os discípulos de Jesus. No versículo 1 de Atos 9 diz ainda: Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Não se contentando em atuar na área de domínio do Sinédrio, Saulo ele vai além. Ele vai ao sumo sacerdote e pede recomendações para conseguir apoio das sinagogas de Damasco, né? Região sob domínio de um outro povo, para perseguir cristãos fora de Jerusalém. Quando vemos uma pessoa procurando atacar um discípulo de Jesus ou a sua igreja, temos que ter em mente que essa pessoa não é o nosso inimigo. Por mais que ela até possa nos maltratar, temos que entender que enquanto ela não tem a sua vida dominada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ela está dominada pelo poder do inimigo das nossas almas. Não é verdade? Saulo, como perseguidor, representa aquela pessoa que mesmo dizendo ser temente a Deus, mesmo dizendo religiosa, pois frequentava, né, cultos, né, na verdade ele não tinha sua vida dirigida pelo Senhor. Ele precisava de um verdadeiro encontro com Jesus. Era religioso, mas não tinha uma vida dirigida pelo Senhor Jesus, né? Era apenas um religioso, né? Como muitas pessoas ainda são, né? Muitas vezes nos perseguem, pois não compreendem o amor de Jesus por nós. Como Saulo, né? O perseguidor, não compreendia. Era um homem religioso, achava que estava agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas na verdade estava perseguindo a Cristo. Para compreendermos melhor a história de Saulo, precisamos ler um pouco mais, né? O texto de Atos 7, do versículo 54 ao capítulo 8, versículo 3. Esse texto traz a história da morte de Estevão, né? E Saulo consentia com a morte de Estevão. No capítulo 8 de Atos, versículo 1 diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. E o versículo 3 de Atos 8 diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Alguns estudiosos afirmam que a expressão Saulo consentia em sua morte significava que ele dera o seu voto no Sinédrio para a execução de Estevão. Mas é no versículo 3, né, que nós acabamos de ler, que nós vemos aqui a ferocidade de Saulo, né? Como perseguidor. Ele assolava a igreja, ele entrava pelas casas,
e arrastando homens e mulheres, arrastá-los para o cárcere. Alguns comentaristas nos explicam que o verbo assolar, aqui no grego, nesse versículo, pode ser traduzido como destruição. E não tem paralelos no Novo Testamento, né? Aquele velho homem, aquele Saulo, perseguidor, ele assolava a igreja com grande destruição. Saulo entendia que estava fazendo um bem à sua religião. Ele achava que estava agradando a Deus. Ele realmente era algoz e tinha um sentimento de ódio no coração em relação aos cristãos. Em suas próprias palavras, lá em Atos 26, de 9 a 11, que nós vamos ler, ele diz que estava demasiadamente enfurecido. Vamos ler Atos 26, de 9 a 11. Abre a sua Bíblia aí. Diz assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Veja bem, repetindo a parte final do versículo 10. E quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Então a gente entende também que contra Estevão foi a mesma coisa. Versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente, veja bem aí a questão emocional de Paulo, né? E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui, como foi em Damasco também. Agora, irmãos, de onde vem esse ódio do antigo, né? Desse Saulo, né? De onde vem esse ódio? Esse ódio, irmãos, é porque vem das pessoas que não conhecem a Cristo. Elas estão cegas espiritualmente. E só Jesus pode curá-las dessa cegueira espiritual. O que aconteceu com aquele homem perseguidor, esse ódio, era nada mais, nada menos do que uma cegueira espiritual, porque não conhecia Jesus. O que diz lá em João 8,32? E diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas são cegas porque estão com os olhos vendados por mentiras, como Saulo era enganado. Essas mentiras são até parecidas com verdades. Muitas vezes são enganados, né? Pessoas são enganadas por religiões que falam até de Deus. Ou melhor, usam o nome de Deus. Usam até a palavra de Deus para te enganar, para enganar as pessoas. Por isso, essa cegueira, esse ódio contra a Cristo, contra os seguidores de Cristo, porque não conhecem a verdade. E a gente vê que a vida de Paulo, né, mudou de Saulo para Paulo, né, de um perseguidor para um perseguido, porque ele conheceu a verdade, teve encontro verdadeiro com Jesus. Veja bem, ele teve encontro verdadeiro com Jesus. E a partir daí, ele mudou a sua vida. Ele entendeu que deveria servir ao Senhor Jesus. E nós vemos no versículo 4, que quando ele caiu, né, até caiu do cavalo, naquela luz muito forte nos seus olhos, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele entendeu que estava perseguindo a Jesus. Ele perguntou: quem és? Jesus falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Né? Então, nós vemos aqui que ele mudou a sua vida. E de perseguidor ele passou a ser seguidor de Jesus. No versículo 15 de Atos 9, diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Jesus tinha um propósito na vida de Paulo. Ele era um instrumento para levar o nome de Deus a todas as pessoas. Ele foi instrumento de Deus para levar o seu nome aos reis, aos gentios, né, aos não-judeus, bem como aos filhos de Israel também.
nós vemos no versículo 16 a 18 de Atos 26. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos 26. Versículo 16 a 18 diz assim também: Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto de coisas que tem visto, como daqueles pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirdes os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, nós vemos aí um homem que Deus tinha um propósito na vida dele, de ser um homem que era para levar a palavra de salvação, para converter as pessoas da luz, das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, a fim de receberem a remissão pelos pecados. Esse propósito na vida de Paulo é o mesmo que Deus tem para você. Deus tem um propósito na sua vida. É para que você seja instrumento na mão de Deus para levar a mensagem de salvação a todos aqueles que não conhecem Jesus. Como diz em João 8,32, como nós citamos, conhecendo a verdade serão libertos, né? Libertos do pecado. E nós somos também instrumentos de Deus para levar a mensagem do Evangelho a todos que não o conhecem. Mas Paulo, o que mais sabemos sobre Paulo? O que mais a Bíblia fala sobre Paulo? A lição desse domingo fala da conversão desse homem que mudou a história, né, do cristianismo. Depois de Jesus, ele foi o maior vulto do cristianismo e da humanidade, né? Nós sabemos um pouco sobre ele pelo seu nascimento. Ele era judeu. Lá em Atos 21, versículo 32 diz assim: Mas Paulo lhe disse: Na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Veja bem, ele se orgulhava da sua descendência religiosa e da sua cidade natal. Nós vemos aí um pouco da vida de Paulo, né? Ele é judeu. Uma outra coisa que nós aprendemos sobre ele é sobre alguns familiares, né? Pouco se fala sobre isso, mas temos dois familiares que são mencionados aí em Atos 23, versículo 16. Diz assim: E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Então nós vemos aqui em Atos 23, versículo 16, fala sobre seu sobrinho e sua irmã, né? Então vendo aí um pouco, conhecemos um pouco dos seus familiares, né? E tinha uma irmã e um sobrinho que foi o sobrinho foi bênção para ele, anunciou uma cilada que queriam fazer contra ele, né? E o anunciou, ele pôde se livrar dessa perseguição. O que mais vemos sobre a vida de Paulo? Ele que era cidadão romano. Abra sua Bíblia em Atos 22, versículos de 27 a 28. Diz assim: E vindo o tribuno, e disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. No relato de Lucas, que fala sobre a prisão de Paulo em Jerusalém, se esclarece aqui que Paulo era cidadão romano desde o seu nascimento. Mas o que significava ser cidadão romano? Se Paulo nasceu cidadão romano, seu pai já deveria ter sido também um cidadão romano. A cidadania romana originalmente era restrita a nativos livres da cidade de Roma. Mas à medida que o controle romano, né, da Itália e das terras
do Mediterrâneo se ampliava, a cidadania romana era conferida a várias outras pessoas de certas províncias seletas, que não eram romanas por nascimento. Alguns até pagavam por isso, como nós vimos aqui no capítulo 28, né, de Atos 22, que o próprio tribuno falou, né, que ele pagou uma grande quantia de dinheiro para ter direito a o direito de ser cidadão romano. Aí Paulo fala, mas eu sou de nascimento. Outros conseguiam essa cidadania ao prestar algum serviço relevante ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre eles aos quais podemos citar alguns. O primeiro, a garantia do julgamento perante César, se exigido nos casos de acusação. Paulo, no caso, em algum momento, ele exigiu esse direito, né, de ter um julgamento perante César. O segundo direito de cidadão romano era a imunidade legal dos açoites antes da condenação. E um outro direito, não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte na época. Então nós vemos aqui alguns direitos de cidadão romano, que Paulo era de nascimento, provavelmente, né, nascido de uma família até proeminente. Seu pai provavelmente era cidadão romano, ele também teve esse direito de nascença. Talvez seu pai tenha prestado serviços ao povo romano, né, teve esse direito de cidadania romana, e Paulo também teve. Paulo também era conhecido pela sua cultura. Em Atos 26, versículo 24, nós lemos aqui: e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Os próprios juízes aqui atestaram a sua vasta cultura. Nós vemos como como Paulo era culto, um homem que teve a sua instrução desde pequeno aos pés de Gamaliel, um grande sábio da época, né? Ele tinha uma cultura muito avançada. E também vemos aqui um pouco da vida de Paulo, que ele era também conhecido pela sua religiosidade. Filipenses 3, versículos de 5 a 6 diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Realmente, Paulo foi um homem irrepreensível na sua religiosidade. Ele era um homem que estudava a palavra de Deus, ele amava a Deus, mas ainda como aquele velho homem, ele amava a Deus, mas não conhecia verdadeiramente a Jesus. Depois que conheceu Jesus, os seus olhos espirituais foram abertos, né? Ele entendeu que apesar da sua religiosidade, precisava realmente conhecer Jesus. Não adianta nada ter religiosidade sem ter Jesus no coração. Mas também era um homem conhecido também pela sua vida espiritual, né? Lá em 1 Coríntios, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 15, versículos de 9 a 10, diz o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele reconhecia que era a graça de Deus que estava com ele. E ele era uma pessoa que tinha uma vida espiritual, uma vida dedicada a Deus, né? Trabalhou muito para o Senhor. E trabalhou realmente muito para Deus. Nós vemos aqui também, né, que essa conversão desse homem, né, de um perseguidor a seguidor de Jesus Cristo, essa narrativa da conversão de Paulo, ela é apresentada em 3 momentos, em 3 narrativas na Bíblia.
E o livro de Atos, Lucas relata isso muito bem, né? Em Atos 9, de 1 a 19, né? O próprio Lucas narra isso. Mas a segunda narrativa, já em Atos 22, de 1 a 16, já é o próprio Paulo contando, né, a sua narrativa, contada por ele mesmo em discurso ao povo de Jerusalém após a sua prisão. E a terceira narrativa, em Atos 26, de 10 a 18, já em Cesareia, diante de Agripa e de Festo, né? Então a gente vê em Atos, fala 3 narrativas da conversão de Paulo. Então procure ler essas 3 narrativas e você vai entender muito bem aí esse momento na vida de Paulo. Vamos falar agora, pensar um pouco sobre o evento da conversão, né? Aquele dia, né, tão especial na vida de Paulo, né? Fico pensando também na nossa vida, o dia, né, que nós nos convertemos, né, aceitamos a Jesus, como nossa mente era, né, antes de Jesus e depois de Jesus, né? E aquele evento na vida de Paulo foi sobrenatural. Não foi uma ilusão, foi realmente um fato. Foi uma luz muito forte, mais forte que o sol, né, no deserto. Foi ao meio-dia, por volta do meio-dia. Lá em Atos 22, versículo 6, ele diz aqui claramente, diz o seguinte, leia na sua Bíblia. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Veja, era uma luz forte, mais forte que o sol, que o fez, até o cegou, né, de tão forte. E o interessante é que ele estava acompanhado de alguns homens. Aqueles homens ouviram a voz, mas não entendendo, né? Lá em Atos 22, versículo 9, diz assim: e os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então, aqueles homens que o acompanhavam, né, viu aquela luz, ouviu uma voz, mas não entendeu. Só Paulo entendeu o que Jesus falou com ele. Mas tenho certeza também que aqueles homens foram impactados, né? Mas Paulo realmente foi grandemente impactado pelo aquele encontro com Jesus, que mudou a sua vida. Aquele poderoso Paulo, né? No caso ainda Saulo, ele cai do cavalo, ele cai ao chão. É como se estivesse se humilhando diante do Senhor, né? Caindo da sua autoridade, se rendendo ao Senhor Jesus. Precisamos entender isso. Nós precisamos sair tirar o nosso orgulho, descer do nosso cavalo do orgulho, né? Da nossa sabedoria, da nossa inteligência, do nosso poder, e nos ajoelharmos ao Senhor Jesus, né? Que com o seu poder, reconhecer o seu poder, como aconteceu com Paulo. Uma voz o alcança e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo odiava, sem conhecer, o dono daquela voz, mas o dono daquela voz o amava muito. E Paulo pergunta: quem és? Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, que impacto! Que impacto! Que choque! Ele não conseguia, ele não perseguia seguidores de uma superstição, mas era alguém vivo, que agora o alcança e o derruba. Jesus era real, Jesus está vivo. E Paulo o perseguia, caçava seus seguidores, mas o grande caçador dos céus o alcançou. Não com ódio com que ele caçava, mas com ternura. A graça de Jesus o alcançou. Por isso, mais tarde, ele escreverá como ninguém sobre a graça de Deus. Ele a experimentou em Jesus. Quem tem encontro real com Jesus, prova a sua graça. A graça de Jesus. A graça de Jesus é o favor não merecido. Nós não merecíamos. Paulo não merecia. Mas a graça de Jesus
era com ele, um presente para ele. E ele fala tanto dessa graça, né? Pela graça sois salvo, né? É um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. A conversão de Paulo não foi superficial, foi radical, foi profunda. Como deve ser a nossa conversão, como deve ser uma conversão. Não pode ser superficial, tem que ser real, tem que ser verdadeira, tem que ser profunda, tem que ser radical. Ele realmente mudou a sua vida, né? Deu uma guinada na sua vida depois que conheceu Jesus. Isso para você pensar também, como tem sido a sua vida? Você conhece Jesus, você tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas a sua vida realmente mudou? Você tem vivido uma vida digna de servo do Senhor Jesus? Você tem sido perseguido pelo nome de Jesus? Você tem amado o nome de Jesus? Você ama servir ao Senhor Jesus? Estamos vivendo tempos difíceis, né? Mas é tempo de testemunhar do amor de Jesus. Apesar do isolamento social, nós temos condições de testemunhar do amor de Jesus, amar o nosso próximo. Tantas pessoas que carecem de nós, nós devemos testemunhar, mostrar esse amor de Jesus que temos em nós. Quem é verdadeiramente convertido tem o desejo principal de fazer alguma coisa para o seu Salvador. E fazer uma coisa por Deus, por Jesus, é abençoar aqueles que estão perto de nós, amar o próximo, né, como a nós mesmos. Mas amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a nós mesmos. Quem conheceu o seu amor, o amor de Jesus, deve servi-lo, deseja servi-lo. Muitos convertidos hoje querem apenas entretenimento, em ir à igreja, ser servido, mas nós devemos servir ao Senhor. Jesus mesmo falou, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Nós também devemos seguir o exemplo de Jesus. Uma pessoa verdadeiramente salva, ela é grata e mostra isso com espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas não podemos pensar assim. Devemos buscar a Deus e agradá-lo. Que sejamos como Paulo, né? Que mudou a sua vida. Irmãos, eu fico pensando, nós às vezes conhecemos pessoas que aos nossos olhos são pessoas com coração duro, corações duros, que você humanamente pensa, essa pessoa jamais abrirá o coração para Jesus. Essa pessoa é muito má. Essa pessoa tem uma vida longe de Deus. Mas, irmãos, não há coração duro bastante que suporte o amor de Jesus. Paulo era um homem, apesar da sua religiosidade, do amor a Deus, era um homem muito mau que ameaçava a igreja de Jesus. Mas a graça de Jesus o alcançou. Não devemos deixar de orar por pessoas, pela conversão de pessoas. Ore por aquela pessoa que você pode até pensar, essa pessoa, meu familiar, meu amigo, é uma pessoa que é má, uma pessoa que não fria, longe do Senhor Jesus, mas crê que ela pode abrir o seu coração para Jesus. Porque não há coração que resista ao poder da graça de Jesus Cristo. O poder do Senhor Jesus pode atingir o coração daquela pessoa que você ama. Daquela pessoa que até não te ame, mas você a ama pelo amor de Jesus. Ore por ela. Não há limites para o poder de Jesus. Pense nisso. Não há limites para o poder de Jesus. O poder de Jesus pode alcançar o coração daquelas pessoas que estão longe de Deus, como Paulo, né? Pode alcançar o coração de um perseguidor seu, um perseguidor do servo de Jesus, que persegue, como Saulo perseguia a igreja, estava perseguindo a Cristo, mas o poder de Jesus o alcançou. O propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão direciona a nossa vida.
Quando nós nos convertemos a Jesus, nós temos uma vida direcionada por Jesus Cristo. Agora, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, como o mesmo Paulo fala. Quem é convertido deseja servir a Jesus. A vida cristã é uma vida de dedicação a Cristo. Não é uma vida fácil. É uma vida de dificuldade, de luta, mas é uma vida de felicidade, de grande felicidade, porque a nossa felicidade está em Jesus Cristo. Se você é convertido, sirva a Jesus Cristo. Siga o exemplo de Paulo. Ame ao Senhor e leve a sua mensagem de salvação, tirando as pessoas, levando as pessoas a conhecerem a Cristo, saindo das trevas e indo para a luz, deixando de servir a Satanás e servindo a Deus, entregando a sua vida para Jesus, para a remissão dos pecados. Que nesse trimestre, onde estaremos estudando a vida de Saulo, um grande exemplo para nós, um grande exemplo a ser seguido por nós, um homem que amou a Jesus, um homem que viveu a sua vida toda a Jesus, entregou e viveu tudo, deu tudo de si para Jesus. Que esse seja a sua vida também, a nossa vida, seguindo a Jesus, seguindo o exemplo desse grande homem, Paulo. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que nos abençoe nesse dia. Agradeço a sua atenção, né, você vendo esse vídeo, que eu não falei que a Espírito Santo de Deus complete no seu coração. Continue lendo a vida desse homem que tanto falou de Jesus para nós. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, a sua família, nesse momento que estamos vivendo de isolamento social, mas nós não estamos isolados de Deus. Estamos aproveitando essa oportunidade, nesse momento, de nos aproximarmos mais e mais de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, por estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Nós te agradecemos porque o Seu Santo Espírito tem falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, pelo estudo de hoje. Pedimos que continue nos abençoando nesse trimestre, nessa lição que estaremos estudando sobre a vida de Paulo, um homem que viveu, Senhor Deus, integralmente para Ti. Senhor Deus, que nós sejamos, Senhor Deus, servos que verdadeiramente Te sirvam com alegria, Te adorando, entregando a vida para Te servir. Pedimos que abençoe, Senhor Deus, a nossa igreja, a primeira igreja batista em Saracuruna, o pastor Marcos Luiz Lopes, Senhor Deus, cuidando do Teu rebanho. Dá-nos um dia na Sua presença, que estejamos, Senhor Deus, em espírito e em verdade, Te adorando. Obrigado por tudo, a oração que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus Te abençoe. Obrigado por você estar nos assistindo nessa manhã. Amém.